tá aí, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, o programa da Gi passa toda sexta-feira, 20h45, em todas as plataformas digitais. Tá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Que mais, gente? No canal 21 da NET já falei, tem o aplicativo, tem o site, Instagram também. Não perca, toda sexta-feira tem o programa pra gente fazer barulho e trazer conteúdo de saúde pra você. No oferecimento de Lemos Esportes. Gente, deixa eu mostrar aqui que hoje mamãe tá de cabelo e make. Um beijo, Flavinha Olinger, lá do Salão da Helena. E também tem look novo na área. Deixa eu mandar um grande beijo pra Eliane, lá da Averse. Tem 3 lojas de atacado e também loja física lá no Limoeiro. Inclusive, teremos programa. Daqui a alguns dias eu conto mais. Então, mês de março, mês das mulheres e mulher, mãe. Olha que coisa linda, abençoada nessa vida, ser mãe. Por isso eu trouxe uma convidada muito especial, ela que está assim no Instagram, fazendo videozinho e mostrando o parto daqui e falando. Elizabeth Werner, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E nós vamos falar, sabe do que, gente? Ela é doula. Você sabe o que é um trabalho de doula? Vamos conversando. E já está filmando a nossa convidada aqui também, a Aisha, olha só. Porque o programa da Gi é isso, a gente fala de um sério de forma divertida, né? Elizabeth, vamos falar então um pouquinho o que seria esse trabalho da doula para as mamães. Só um pouquinho, sabe que eu fiz uma enquete no Instagram, mais de 80% das mulheres que responderam assim, ó, que conhece uma pessoa que está grávida ou estão grávida. Então tem muita mulher grávida. Então já manda isso, compartilha, manda para tua amiga grávida que a gente vai falar sobre parto, sobre doula e tudo mais. O que é o trabalho da doula? Diga lá. Então, a doula, ela é a profissional do parto, não é a da cliente, né? A cliente contrata a doula, mas ela acompanha o parto, o nascimento. A doula também atende antes do parto, durante a gestação, com a preparação para o parto, ensina técnicas e exercícios para melhorar durante toda a gestação, para que a mulher fique mais ativa, para que ela tenha um trabalho de parto melhor, né? E o nascimento. Então, durante toda a gestação e o nascimento, a doula acompanha durante o nascimento no hospital e na residência, né, durante o trabalho de parto, quando ainda não está no momento de ir para o hospital, e também no pós-parto. A doula acompanha no pós-parto em questão de amamentação, os primeiros dias com o bebê, ensinando a mulher também com esse processo todo do início de vida em família, né, que é tudo muito novo. Então, a doula também acompanha nesse momento. É tudo muito doido, né? Só para quem tem filho. Aquelas 24 horas, 48, bebezinho, que, como se diz, nasce um bebê, nasce uma mãe. E assim, faz-se curso de doula? Porque assim, eu tenho o maior orgulho em dizer que a minha avó materna teve 10 filhos de parto normal, porque tantos anos atrás não se falava em cesárea, e era parteira também. E hoje em dia, se faz um curso para ser doula? Sim, para ser doula não precisa ter nenhuma formação específica, mas precisa ter a formação de doula, não precisa ter uma faculdade e tudo mais. Pode ter só ensino médio, ou pode ser uma mãe que não tenha nenhuma escolaridade, mas que tenha o desejo de ser doula. Então, tem a formação, que precisa ter a certificação para poder entrar no hospital, né? E na formação que a equipe Nascendo em Família também oferece, tem todas as aulas práticas e teóricas para se formar doula. Maravilha. Então, falando assim um pouquinho mais de parto, né? Porque a gente escuta tanta coisa. A Elizabeth, além de doula, ela é psicóloga, tá? E assim, a gente escuta parto natural, parto normal, parto humanizado, parto cesariana. O que é isso tudo? Qual é a diferença de parto natural? Já me perdi. Natural, normal, humanizado. O que é isso? Explicando assim para a mulher que está em casa. E uma das primeiras coisas, né? Tu olha uma mulher grávida e diz assim, ó, tu já sabes como é que vai ser o parto? Não tem isso? A mulher já fica assim, ó. E agora? Com certeza. Então, o parto humanizado não é um tipo de parto. O parto humanizado quer dizer que a assistência é humanizada. É respeitado a mulher, suas escolhas, seus direitos, suas necessidades. Então, isso é o nascimento humanizado, a assistência humanizada. O parto normal é o parto por via vaginal, mas que não tem, tem muitas intervenções, não tem a doula geralmente, né? E tem as intervenções que muitas vezes não são necessárias, né? Que seria, às vezes eles fazem
coisas que que no momento não tem necessidade nenhuma, como às vezes empurram a barriga ou fazem algum tipo de indução que não é necessária se o trabalho de parto está acontecendo, né? Manobras que não devem ser feitas, também a questão do soro, às vezes colocam já o soro na veia, que também não é necessário. Então, a diferença é essa, o parto natural, ele acontece totalmente natural. Pode ser não humanizado ou humanizado. Se tiver uma doula ou tiver uma equipe humanizada, ele sempre vai ser humanizado. E se é respeitado os direitos e as necessidades e as escolhas da mulher. E se for, né, um parto totalmente normal, sem nenhuma assistência humanizada, geralmente ocorrem intervenções não necessárias e a mulher não tem esse suporte, né, emocional, porque a doula ela dá o suporte emocional, físico, né, e psicológico. Então, todo esse suporte que a doula dá para a gestante é quando ela está num nascimento humanizado. Porque quando a pessoa tem um parto normal, geralmente ela tem esse processo todo de intervenções e não pode ter um acompanhante. Geralmente não pode ter um acompanhante, principalmente agora na pandemia, com essa questão toda de não poder ter pessoas junto, né? Então, na maioria dos hospitais, a doula não pode entrar agora na pandemia. Aqui em Brusque nós temos um privilégio porque nós temos o Hospital Imigrantes, que permite a entrada da doula, né? E estamos continuando o nosso trabalho, porém com algumas restrições, né? Então, estamos fazendo mais agora o trabalho online, com preparação para o parto online. Vamos até abrir uma turma no início de abril para preparação para o parto, que vai acontecer totalmente online. Então, mulheres de todo o Brasil podem acompanhar a nossa preparação, que vai ser 100% online. Que vai ser. E eu já estou aqui doida para fazer um monte de perguntas assim, mas calma, mulherada, você que está em casa, são 3 blocos. A gente que lute para não esquecer nenhuma pergunta, mas assim, uma pergunta que eu acho que é muito interessante, que é assim, quantas semanas da gestação, né? Quantas semanas? Porque assim, às vezes a mulher, sem julgamentos, né? Eu acho que a mulher ela não é mais mãe, menos mãe, se ela tem um parto normal ou um parto cesariano, né? Eu acredito nisso. Mas assim, quantas semanas a gente pode levar uma gestação saudável e que não tem essa necessidade de logo já estar marcando uma cesárea, por exemplo? Então, a gestação ela vai até 42 semanas, né? Então, a mulher pode estar, se ela está assistida, geralmente é esperado até 42 semanas para que o bebê esteja pronto para nascer. Então, é isso que a gente sempre orienta as nossas gestantes. Mas a gente não vê isso. A gente vê a grande maioria fazendo cesárea, por exemplo, antes do... Sim, com certeza. Porque a maioria dos médicos, né, que não tem, eles têm noção, mas, né, se não tem essa questão de humanização, eles veem mais a questão de agenda, né, a agenda deles. Então, eles acabam marcando e as mulheres são induzidas a isso, a marcar as cesarianas bem antes da data provável de parto, para que não ocorra nenhum imprevisto na agenda do médico. A maioria faz isso. Não querendo gerar uma polêmica, talvez a gente já acabou de gerar uma. Mas às vezes, assim, colocar como consciência daquela frase que a gente diz assim, quanto mais tempo dentro do forninho da mãe, mais bem informado estará o feto, mais preparado, né? Porque assim, até 42 semanas, até um pouco assusta isso, porque geralmente a gente escuta 38, 39... O Bernardo nasceu de 40 semanas e 3 dias. Eu quis muito, parto normal não aconteceu. A gente vai chegar lá por quê, né? Mas não é? É isso que a gente vê. Sim, com certeza. A maioria já imagina que esperar até 42 semanas está passando do tempo, né? Mas não existe isso. É até 42 semanas se estiver sendo acompanhada, né? Porque depois que passou as 40 semanas, o médico acompanha mais vezes na semana. Ele marca geralmente 1, 2 vezes na semana para estar acompanhando bem de perto, e se tiver tudo bem, tudo certo com o bebê e tudo certo com a mãe, não tem por que fazer nada antes do prazo. E o que é mais importante, que a gente sempre frisa para as gestantes, é que espere mesmo o start do bebê, espere esse momento que
tem algum sinal de trabalho de parto, porque é isso que faz a diferença. Nós vamos chegar no trabalho de parto, calma que eu estou ansiosa já, mas eu sou obrigada a dar uma paradinha para os nossos comerciais e a gente já volta aqui com a Elizabeth, querida psicóloga e doula, tá bem? Não saiam daí. Avisa outras mamães, vem com a gente. Estamos de volta, mulherada, mamães, encaminha esse vídeo se você conhece uma mulher grávida, se o povo está esperando o neném aí, que eu estou hoje aqui com a doula Elizabeth Werner, ela também é psicóloga e nós estamos entrando agora nos sinais de parto, Afe Maria, mas eu quero agradecer as mulheres que interagiram, engajaram bastante no Instagram, mandando seus relatos de partos. Teve muita mamãe que teve parto cesariano e depois teve parto normal. E sabe qual foi a resposta? Dizer assim, ó, que foram do inferno ao céu em segundos, porque é uma dor que se esquece. É como eu disse, eu tentei parto normal, mas não deu. Eu acho que foi mais medo, tem muito disso, né? Mas enfim, e vamos falar então das fases do parto. Quando é que a mulher assim, ó, entrou em trabalho de parto? Como é que começa isso? Então, para saber se ela está em trabalho de parto, não é a bolsa romper, porque se a bolsa rompe, ela pode não estar em trabalho de parto, pode não ter contrações. Então, muitas mulheres pensam, rompeu a bolsa, está em trabalho de parto. Não é. Se sai o tampão pode sair uma semana, até mais de uma semana antes do parto. O tampão é aquela sujeirinha. Então, também não é indício de trabalho de parto. Se está com cólicas, contrações, se ela não tiver contrações ritmadas, em tempos determinados, tipo cada 2 minutos, 3 minutos, não é também trabalho de parto, porque as contrações elas podem iniciar também um tempo antes do trabalho de parto, com contrações de treinamento, que elas vão treinando o útero já para o processo do trabalho de parto. Então, isso pode acontecer, algumas contrações durante o dia, às vezes até cada 1 hora, cada meia hora, mas isso também não é trabalho de parto. Então, a gente sempre orienta para estar buscando informação para saber essas fases, para que não vá para o hospital já quando inicia o trabalho de parto. Porque geralmente o trabalho de parto vai estar iniciando com algum sinal que tenha contrações ritmadas. Aí ela vai estar em trabalho de parto. Então, todo esse processo nós ensinamos também na nossa preparação, de estar sabendo contar as contrações para saber se está em trabalho de parto. Porque a dor mesmo em si, muitas mulheres têm dor durante a gestação, né? E a dor não é um indício de que a mulher esteja em trabalho de parto. Então, tem que estar sempre atento aos sinais juntos, não somente, saiu o tampão, é trabalho de parto, rompeu a bolsa, não. Pode romper a bolsa e não ter nenhuma contração, está totalmente sem nada, só rompeu a bolsa. Então, isso é um indício de que o parto está chegando perto, que ela tem que estar, né, já meio que se preparando para isso, mas não ir correndo para o hospital. Ela pode ter todo um processo de estar em casa um bom tempo, porque quanto mais tempo ela fica em casa, mais tranquila ela fica, né? Ainda mais agora, com pandemia. A gente sempre orienta não ir correndo para o hospital com qualquer sinal, porque o bebê nunca nasce, começou qualquer sinal, nasceu o bebê. Tem todo um processo, principalmente quando é primeiro bebê. Tem um processo do trabalho de parto que geralmente vai algumas horas para o primeiro filho, né? Então, esse tempo, a mulher pode estar muito tranquila, por isso que se ela tem uma doula, ela pode estar tendo todo esse acompanhamento e com a preparação e com o processo de acompanhamento no trabalho de parto mesmo, né? Para estar deixando essa mulher mais tranquila, ensinando técnicas de relaxamento, técnicas para aliviar a dor, né? A água também é muito bom usar, chuveiro, banheira, o que tiver, né? Porque a água ajuda também a aliviar as dores. Então, todo esse processo, né, com a doula vem orientando isso para que a mulher fique com menos dor possível, porque pode aliviar muito a dor com todas essas técnicas, e que também não fique num ambiente
como o hospital, um ambiente frio, com outras pessoas, com pessoas que não conhece, né? Com pessoas que não estão, que ela não está acostumada. Então, estando em casa, o trabalho de parto tende a melhorar muito, a ser mais rápido, porque a mulher tem todo esse amparo, né? Dentro do ninho dela, com as pessoas que ela escolhe, né? Porque quem já escutou assim, ó, de dizer assim, porque teve um sinal, foi uma vez no médico, foi no hospital, daí voltou, o médico mandou voltar para casa, aí vai para o hospital de novo, aí o médico mandou voltar para casa de novo. E tem um relato muito interessante da Ana Paula Fischer, um beijo, minha querida, que ela mandou que teve o primeiro filho, ela tentou o parto normal, e aí por fim ela acabou fazendo o parto cesariano, e aí o segundo, quando ela viu que começou, aí o marido dizia assim, volta a dormir. Segundo, volta a dormir, volta a dormir. E aí, quando ela estava no chuveiro, ela sentiu que o bebê já estava saindo, ela teve o parto em casa. Então, assim, tem muito dessa coisa, né? Do primeiro... E ela ficou muito emocionada contando, e eu também, porque é muito lindo. O parto é um momento único. Eu acho foi com a equipe Nascendo em Família também. Eu não acredito! Foi na época que era a Ionara também como doula, que acompanhou a Ana Paula, sim. Olha só que legal. E eu falando da criatura e tá tudo em família. Que coisa boa, né? E aí ela disse que teve o parto em casa, mas também tem influência, acho que do medo, né? Do primeiro filho pro segundo, porque quantas mães que o primeiro foi parto cesariano e o segundo veio normal? Eu tinha uma lambada nas costas, eu pensei, ai meu Deus do céu, agora vem. E aí foi indo, e acabei fazendo cesárea ainda. Tem muito disso, né? Do medo, né? Sim, com certeza. O medo atrapalha muito. Por isso, nos nossos encontros de preparação, a gente trabalha muito essa questão, né? Porque a mulher estando tranquila, tudo flui melhor, né? Então, a gente trabalha bastante essa questão e a gente sempre diz para elas, o medo é algo que dá para resolver muito fácil, porque se tu tiver preparação, o teu medo fica bem menor, né? Claro que sempre tem o medo, a gente, né, nunca deixa de ter, mas se tu tem uma preparação, tu está informada, tu sabe o que está acontecendo com o teu corpo e tem alguém te apoiando, o teu medo fica muito tranquilo de lidar, né? Fica menor diante disso tudo, né? E quanto tempo pode durar um trabalho de parto assim? Quanto tempo, desde o primeiro sinal? É engraçado porque a gente tem... A minha mãe disse que sentiu uma dor, em 2 horas teve 2 filhas, tipo, os 2 partos de 2 horas. Como pode? A gente escuta mulheres que ficam tanto tempo mais. Sim, o tempo é uma questão muito relativa, né? Vai muito de mulher para mulher, de cada corpo, da preparação também, né? Então, assim, no primeiro filho pode demorar até 24 horas ou mais, mas não o tempo todo de trabalho de parto ativo, né? Com muita dor. Muitas inicia com um trabalho de parto bem tranquilo, com pouca contração e que tem uma vida normal, que acaba dormindo mesmo, né? Como ela falou, acaba dormindo, descansando. A gente sempre orienta, descansar quando dá, porque tipo, quando inicia, as dores são tranquilas. Então, dá para dormir, dá para relaxar, porque se tu fica muito cansada durante muitas horas, depois tu não aguenta todo. Sim, então com certeza esse processo todo é muito, né, tem que estar sempre vendo essa questão de deixar a mulher, por isso que a gente também orienta durante o acompanhamento, né, para deixar a mulher totalmente relaxada, tranquila e descansando no momento, descansando também comendo, se alimentando, bebendo água, porque se ela está em casa, ela pode fazer tudo isso, né, ela pode estar livre e fazer o que ela quiser. No hospital, depende do hospital, já muda um pouco, né? Então lá tem todo um protocolo diferente, né? Conosco não, porque no Hospital Imigrantes nós temos toda a nossa estrutura lá, com a suíte de parto, né? Com a doula, o médico humanizado. Então ali a mulher também, ela que manda, ela faz, né, o que ela tiver vontade. A posição para parir também ela que escolhe. É isso eu ia perguntar, né? E de que forma que a criança pode vir ao mundo? Não necessariamente o parto que a minha avó fazia, que é deitada na cama e vem aquela posição de ginecológica mesmo, não sei como fala isso, deitada, mas tem muito mais formas que a mulher vai se sentir mais confortável ou melhor para si, para fazer o parto. Sim, com certeza. É a posição, a mulher que escolhe. E cócoras ou... Sim, o que a gente orienta é sempre na vertical, né? Porque gravidade ajuda, né? Uhum. Então, sempre, na hora que a mulher está no período de expulsar o bebê, geralmente ela vai para um canto, como os bichos, né? Que escolhem o seu cantinho, se aninham para parir. A mulher, geralmente, naquela hora ali desse período mais intenso, ela vai, e onde ela vai, ela é respeitada, quando é o parto humanizado, né? Porque a equipe está ali,
e o médico à disposição da mãe, e ela que está sentindo, então ela é a protagonista. Então ela vai parir aonde ela que manda. Então ela vai parir do jeito que ela quiser, de cócoras, né? Geralmente é orientado mais de cócoras, né? Mas naquele momento, como ela já sabe, já tem toda essa preparação, já sabe, o corpo dela é que vai estar pedindo. Então, às vezes elas ficam de 4, que é muito bom também. Às vezes elas ficam, né, ou vão na banheira. Umas escolhem a água, outras escolhem não na água, escolhem no banquinho de cócoras, que nós temos também, né? Outras escolhem ficar ali de 4 em cima do colchonete, ou até na cama, mas não deitada, porque deitada é a pior posição, porque não ajuda, né? A gravidade não ajuda e fica numa posição totalmente desconfortável para parir. Então, para a mulher ter porque a força não precisa fazer, a força já vem junto com ela. Só que se ela está numa posição que ajuda, o bebê já vem deslizando com menos força e com todo esse processo já de estar na posição correta. Como já faz diferença tu ouvir tudo isso, né? A mulher que está grávida, assim, está com tanto receio, tanto medo, ouvir essas palavras de uma pessoa que conhece já vai acalmando e faz pensar de que a mulher foi feita justamente para isso, para parir, e que ela tem toda essa força, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mais uma paradinha para o comercial e a gente já volta aqui para finalizar então com a Elizabeth, que é doula. Não saiam daí e manda para as mamães, tá bom? Estamos de volta. Gente, antes de mais nada, eu não posso esquecer aqui, deixa eu mandar um grande beijo para a doutora Adma. Olha só o resultado do Botox. Isso que tem uma semana? Uma semana. E aqui, ó, eu senti que deu um trato. Um beijo, minha querida. Vamos colocar uma foto do antes e depois do procedimento, tá? E voltando aqui com a Elizabeth, com a nossa doula, psicóloga, vamos falar então dos preparativos, além de mais parto que vamos falar, né? Dos preparativos da mulher ter um bebê, o que é importante para a mulher. Hoje eu postei, né? Nós estamos gravando quinta-feira, o programa vai ao ar na sexta, uma foto treinando. Na verdade, eu treinei até 38, 39 semanas e depois caminhei os demais dias. Enfim, e como é importante a mulher fazer exercícios e tudo mais, o que precisa fazer? Sim, com certeza, né? Na nossa preparação a gente sempre orienta a mulher a buscar informação, principalmente, né, para estar preparada para esse momento e também estar ativa durante a gestação. Porque muitas mulheres durante a gestação acabam relaxando, porque acham que durante a gravidez não pode fazer exercício físico. Claro que tem que buscar um acompanhamento para saber o que deve fazer, porque não vai, né, malhar e fazer o mesmo que fazia antes, enquanto não estava grávida, né? Então, ter esse acompanhamento e ver o que dá para fazer, porque tem muitas coisas que dá para fazer, principalmente exercícios na bola, né, o pilates, o yoga, que também é, né, não é exercício físico, mas é algum tipo de movimentação do corpo e que ajuda muito. A gente sempre orienta o yoga na gestação para se preparar para o parto também, com questão de respiração, de concentração, né? Toda essa questão e outros exercícios também, né, que dá para fazer. Estavas comentando sentar em banquinho baixo. Sim, com certeza, a gente sempre orienta, não tá, porque assim, a maioria, né, fica às vezes jogado no sofá ou, né, sentado em posições desconfortáveis. Para a mulher que está gestando, é bom ela sempre estar fazendo posições que já fiquem nessa posição que ela vai, ou se agachar de cócoras, né, ou se agachar, ou sentar em banquinhos desses menorzinhos, né, que já fica uma posição mais própria, né, para isso. Tá sempre buscando posições que ajudam isso e também
buscando fazer atividades que façam com que ela fique ativa durante a gestação. Isso tudo faz muita diferença no trabalho de parto e no parto. E agora a gente vai falar das condições, assim, eu até fiz uma enquete perguntando quantas mulheres queriam ter o parto normal e não conseguiram. Eu levanto a mão porque eu sou uma dessas. O Bernardo nasceu de 40 semanas e 3 dias com 4,40 kg. Isso influencia na hora do... O que pode impossibilitar um parto natural, um parto normal? Então, na verdade, só existe três indicações que são real de que a mulher precisa uma cesárea. Isso antes do trabalho de parto, né? Que seria o bebê estar transverso, que não é virado, não é sentado, é transversal, né? Totalmente transverso, a cabeça para cá, atravessado na barriga. Ou a placenta estar prévia, que quer dizer o quê? A placenta está antes do bebê, a placenta está na frente, vindo antes do bebê. Isso já é uma indicação absoluta de cesárea, que ela não pode entrar em trabalho de parto. E a outra é se ela tem um herpes genital que esteja ativo, também não pode ter parto normal. Porque o bebê vai passar por ali e vai se contaminar. Então, essas são as 3 indicações que a mulher teria que fazer cesárea antes mesmo do trabalho de parto, né? E tem outras que são indicações, mas que não são indicações que a mulher não possa entrar em trabalho de parto. Por exemplo, o bebê está sentado. Isso não é um motivo da mulher já ir marcar uma cesárea, que a maioria acha que é, né? E não é, porque o bebê pode estar sentado, a mulher pode entrar em trabalho de parto, porque o importante, o que é para a mulher? Ela não ter uma cesárea que seja antes do bebê estar pronto para nascer. Então, se o bebê está sentado, ela pode esperar, entrar em trabalho de parto e depois ir para uma cesárea, porque ela não vai simplesmente entrar em trabalho de parto e parir, né? Então, tem esse processo todo. Entendi. Então, ela pode esperar também. Outras indicações também que podem ter, mas que podem entrar em trabalho de parto, é quando, durante o trabalho de parto, a mulher está algumas horas em trabalho de parto e acontece que para a dilatação, às vezes para por um tempo. Aí tem técnicas que a gente usa para estar voltando a ter contração. Às vezes fica um tempo estacionado, tem a parada de progressão mesmo da dilatação e fica por algum tempo, mesmo que é feito todos os exercícios, né, todas as técnicas usadas, não progride. Então, é indicado uma cesárea, porque não tem como estar fazendo acontecer a dilatação, se depois já foi usado os métodos e não aconteceu, então também é uma indicação durante o trabalho de parto, mas que o que faz a diferença é ela ter entrado em trabalho de parto. Sim, porque daí sabe que o bebê está pronto, está na hora certinha para vir. Eu vi um videozinho teu também a respeito do cordão umbilical. Qual é a explicação disso? Que diz que está próximo, enfim? Então, o cordão umbilical, a única razão para ter uma cesárea é quando o cordão ele vem antes do bebê. E isso só dá para saber no final do trabalho de parto, né? Mas isso é raríssimo acontecer, que daí seria direto para cesárea, né? Indicação de cesárea. Todas as outras formas de o cordão, tipo enrolado no pescoço, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes tiver, não é indicação de cesárea, porque quando o bebê nasce, o médico já vai desenrolando o cordão. A gente já teve várias clientes que nasceram com várias circulares de cordão e não teve problema nenhum, né? Não acontece nada. O cordão pode ter a gente já teve clientes com um nó no cordão, também nasceu de parto, não teve nenhum problema, né? Qual é o outro? Do cordão o nó enrolado em outros lugares, tipo às vezes está enrolado um pouco na perna, no braço, enrolado, também não é nenhuma indicação de cesárea. Então o cordão ele nunca é um motivo para marcar uma cesárea ou para fazer uma cesárea antes, né? Porque às vezes tem mulheres que no ultrassom aparece isso e aí o médico já indica, né? Tem que fazer cesárea. Não é indicação, somente se durante o trabalho de parto o cordão vir antes do bebê, que é muito raro também, que seria o prolapso de cordão. Essa é a indicação. E também em outra situação que a mãe está sendo colocada em risco, né? Por exemplo, assim, que ela tem uma pré-eclâmpsia ou tem enfim, qualquer complicação, aí sim o médico também vai ver o que é melhor para os dois, né? Para a mãe e para o bebê. É tão interessante essa questão do parto natural, que a gente soube ali, que aconteceu, que a mulher teve um parto dentro do ônibus e eram de gêmeos. Então, olha que mágico tudo isso, né? Então, assim, até para fechar, eu ia te fazer assim, mas enfim, eu vou fazer uma pergunta assim para fechar o nosso programa. Vamos deixar uma mensagem para essa mulher que está grávida, seja no comecinho da gestação, seja chegando
próximo ao momento de dar à luz, o que a gente pode estar falando para essa mulher? Né? Assim, para ser tocada, para de repente repensar essa questão do parto natural, parto normal e não direto numa cesárea, né? Sim, com certeza. A gente sempre coloca, né? Buscar informação, né? Para estar preparada, para saber todas as fases do parto e para saber que, com certeza, pode entrar em trabalho de parto, né? Que as mulheres não vão morrer de dor, se tiver medo da dor ou medo, né? Medo de alguma coisa, ela pode estar se preparando. Mas o mais importante da via de parto, né? Da via, que seja normal, que seja cesárea, o que ela escolher, ela tem essa liberdade de escolha, mas que ela deixe chegar ao momento certo, para que o bebê esteja pronto e o corpo dela esteja preparado. Então, a gente sempre coloca isso, a questão hormonal que ela recebe durante o trabalho de parto, que os hormônios que o bebê recebe, que a mãe recebe, isso faz toda a diferença para o pós-parto e para o bebê. Até a questão do leite descer, tudo hormonal, né? Vai estar tudo é da natureza? Com certeza. Com certeza. Então, por isso que é sempre orientado, esperar o processo natural acontecer e depois, claro, se tiver, né? Porque a gente nunca, todas as mulheres são respeitadas, elas que escolhem, então a gente sempre orienta isso. Mesmo que queira uma cesárea, venha se preparar, porque a gente se prepara não somente para o parto, a gente se prepara para o nascimento, né? Prepara para um nascimento respeitoso, então que esse nascimento possa ser respeitoso independente da via de parto. Isso que eu falei no começo, não é mais ou menos mãe porque teve um parto normal, ou que teve parto cesariana, ou que depois conseguiu amamentar, ou se não conseguiu, né? É isso ali. Deixa eu te dar aqui um brinde que é lá da Flores da Cris. Caiu meu celular e tá tudo certo. Olha só, uma florzinha lá da Flores da Cris, que é nossa apoiadora no programa da Gi. E é só um mimo pela participação. Tem gente que eu estou devendo flor, calma que vai chegar. A Gi é personal trainer, apresentadora e também entregadora de flores. Calma, que eu chego aí. Muito obrigada, viu? Quero te agradecer de coração, porque o programa da Gi é assim. A gente fala de exercício, fala de saúde, fala para mulher. Ai, como eu adoro falar para mulheres, né? Nesse mês de março, né? A mulher que é tão forte, é tão guerreira, a gente tem essa força que vem da terra. Então, se tu tá com medo, quem sabe procura uma doula, ela vai te ajudar nesse processo para ganhar, para te ajudar a trazer o filho ao mundo. É isso que eu acho que é a função da mãe nesse momento, né? Quer falar mais alguma coisa? Tu que passou nervoso? Passou. Sim, com certeza. Foi muito bom, né, esse nosso bate-papo e espero ter contribuído, né, com algumas mamães e foi um imenso prazer. Prazer foi meu, muito obrigada. É sempre bom aprender, né? A gente aprende sempre. Gente, ficamos aqui num oferecimento, então, de Lemos Esportes. Mais uma vez o meu look maravilhoso. Eliane, um beijo grande lá da Verze. E também a minha querida Flavinha, o Linger lá da Salão da Helena, quase que fugiu. Um beijo grande a todos vocês. Até sexta-feira que vem. Compartilhem esse vídeo. Cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso. Fiquem com Deus. Até mais.